Boa noite, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Que você esteja na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais um dia, segunda-feira. Graças a Deus que o Senhor nos concede vida, ar para respirar e forças. Não é mesmo? Vamos vencendo. A semana começou e nós vamos para cima. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado a você que está aqui. Você que é novo, se inscreva nesse canal. Ative o sininho das notificações para você ficar por dentro aí de todos os vídeos colocados aqui. Todos os dias um devocional às 18 horas. Daqui a pouco entrarei ao vivo. Enquanto isso, nós vamos aqui falando da palavra de Deus. Gravando para vocês e assim que eu termino de gravar, eu já posto. Algumas vezes a internet está mais rápida, outra vez está mais lenta, mas todos os dias no mesmo horário eu sento aqui para fazer esse vídeo, esse devocional. Foi um compromisso que eu fiz com Deus e enquanto estiver forças e tudo correndo, possibilitando, estarei aqui fazendo esses devocionais. E hoje eu quero falar sobre multiplicação. Multiplicação. E antes que você pense que eu vou falar de dinheiro, podemos até falar uma outra coisa sobre, mas não é essa o foco, a intenção aqui. Vamos falar sobre o Deus da multiplicação. Eu quero ler um texto para você antes, que é a parábola do semeador, Jesus na terra, segundo escreveu Marcos e Lucas aqui. Olha só, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira do lago. Uma grande multidão se juntou ao seu redor. Havia tanta gente que Jesus entrou num barco e se sentou. E toda a multidão permanecia de pé na praia. Jesus lhe ensinou muitas coisas por meio de parábolas. Ele dizia. Só abrindo um parêntese aqui, no começo do texto diz que aquele mesmo dia Jesus saiu de casa e se assentou à beira do lago. Não foi à beira do lago, foi à beira do mar, né? Se as pessoas permaneciam de pé na praia, então a praia é mar, não é lago, né? Cada versão aqui que eles fazem da Bíblia que a gente tem que se atentar para se ligar aqui no que diz, né? O texto todo. Enfim, era mar. Havia tanta gente que Jesus entrou num barco e se sentou e toda a multidão permanecia de pé na praia. Jesus lhe ensinou muitas coisas por meio de parábolas. Ele dizia, parábola do semeador. Vamos lá, certo homem saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho e os outros pássaros vieram e as comeram. Outra parte caiu no meio das pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes. Outra parte das sementes caiu no meio dos espinhos, os quais cresceram e a sufocaram. Uma outra parte ainda caiu em terra boa e deu frutos, produzindo 30, 60 e até mesmo 100 vezes mais do que tinha sido plantado. Quem puder ouvir, ouça. Olha o que os discípulos falaram aqui. Depois disso. Os discípulos de Jesus então se aproximaram dele e perguntaram: por que o Senhor ensina o povo por meio de parábolas? Se Jesus estivesse hoje aqui no meio da gente, a gente ia falar: bicho, o que esse cara tá falando? Bicho, esse cara é o rei do universo e fala tão difícil. Olha só. E Jesus lhe respondeu: somente a vocês Deus tem dado o privilégio de conhecer as verdades secretas do reino de Deus, e não aos outros.
Pois quem tem receberá ainda mais, e terá em abundância. Mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E é por isso que ensino o povo por meio de parábolas. Embora eles olhem, não conseguem ver o que eu faço. Embora eles ouçam o que eu ensino, não conseguem nem escutar nem entender o que eu falo. Isso aqui, meu irmão, é muito pesado. Cada vez que você... pesado no que eu digo edificante. No sentido de dizer edificante, muita informação, muito conteúdo. Eu lendo isso aqui, Espírito Santo, eu sempre peço que me ilumine antes de eu ler o texto e me dê uma vertente, algo que eu possa aprender e passar para vocês e ficar como ensinamento no meu coração de vocês. Uma vertente apenas de várias que tem em cada texto da Bíblia. Cada versículo da Bíblia é muito rico em informações. A Bíblia é toda conexa, ela toda se conecta, ela não é perdida. Você vê nessa parábola do semeador aqui, que em momento algum Jesus dá ênfase ao semeador. Ele podia falar que o semeador, um cara que não sabia plantar, um cara que não sabia fazer as coisas, que plantava com raiva ou com alegria. Enfim, desculpa. Em momento algum, Jesus dá ênfase para o semeador. Em momento algum, Jesus dá ênfase à semente. Jesus poderia falar que a semente estava seca, que estava encharcada, que não havia semente o suficiente. Mas não. O que esse texto está dizendo para nós da parábola do semeador, ele está dando ênfase à terra. Sempre Jesus está falando sobre a terra em que a semente cai. Porque o semeador ele vai sair para semear. A semente já existe. Mas o Senhor Jesus, nesse texto, ele está dando ênfase à terra. E terra se remete ao nosso pensamento, ao nosso coração, às nossas intenções. Eu já disse aqui para vocês outras vezes que esse órgão aqui ele só bombeia sangue. O nosso coração está nas intenções, está nos pensamentos, está naquilo que nós temos por intenção. Daí nós praticamos os atos, as nossas ações. Então, quando Jesus fala de terra, ele fala de coração, ele fala de quem nós somos. Então, e essa semente é a palavra do Senhor, ela representa a palavra de Deus, O semeador é Deus com a sua palavra, a semente. O semeador pode ser um pastor, pode ser uma pessoa que Deus usa para falar com você. Qualquer pessoa, Deus usa qualquer pessoa. Deus não se limita a pastores, a pregadores. Deus fala com você através de uma criança, através de um pássaro, de uma árvore, através do dia. Deus está falando conosco todos os dias, de todas as formas. Agora mesmo Ele está falando conosco. Então, esse texto se refere à terra, se refere ao nosso coração, se refere ao que nós somos. Porque o Senhor Deus, como eu falei no começo, Ele é um Deus de multiplicação. E esse é o nosso tema. Quando nós temos uma terra fértil, essa semente cai nessa terra fértil e nós multiplicamos aquilo que nós temos que passar, a mensagem de Cristo. E o tempo todo, em todo lugar, o Senhor fala de multiplicação na Bíblia. Quando Ele diz em Gênesis, no capítulo 1, o mesmo versículo, eu estou falando sempre de Gênesis aqui, vocês perceberam? Eu já citei aqui uns 3 ou 4 vídeos Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Por que a terra é só uma? Porque a terra foi criada para humanos e para animais, e para as coisas que Deus criou, árvore, água, os pássaros, seres viventes, enfim, o ar, a luz. Então Deus criou os céus, são vários céus, está em plural aqui, não é só um céu. Então nós temos um mundo espiritual muito maior do que esse mundo terreno. Isso significa multiplicação. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Ou seja, Deus poderia ter criado uma luz
e um calor e uma fonte de vitamina. Mas como ele é um Deus multiplicador, em um só ele fez tudo. Ele colocou o sol que ilumina. Você já imaginou a voltagem do sol para iluminar toda a Terra? Eu estou aqui sendo iluminado por um arcozinho de LED. E até esqueci de ligar outra lâmpada ali. Mas a voltagem do sol, você já conseguiu imaginar? Quando Deus disse, haja luz, e puff, houve luz e iluminou toda a terra. A gente não consegue ficar olhando para o sol fixamente, a gente dói, arde os olhos, temos que usar óculos escuros. E não só isso, como ele é um Deus de multiplicação, ele não fez somente o sol, ele fez o sol, e o sol, ele não fez o sol somente para iluminar, ele fez para iluminar e aquecer toda a terra. Veja que sol em excesso é vitamina D. Olha aí, terceira coisa que o sol foi feito, para ser vitamina. Ele em excesso, ele é tão forte que causa câncer de pele. Então, veja o quão Deus é multiplicador. Então, ele criou os céus, ele criou o sol com várias funções. Olha só o que diz em Salmo 147. Somente ele cura os corações quebrantados e lhes pensa as feridas. Ele fixa o número... Olha essa parte B aqui do versículo 4, aliás. Ele fixa o número das estrelas e a cada uma dá um nome. Deus conhece cada uma das estrelas pelo nome. Deus sabe exatamente quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, na minha. Está crescendo um pouco aqui. Daqui a pouco vai ter uma quimioterapia depois de amanhã e o cabelo vai cair novamente. Mas ele sabe exatamente quantos fios tem aqui. Eu não sei. Você sabe quantos tem aqui ou na sua cabeça? Deus sabe quantos grãos de areia tem na beira de cada praia desse mundo. E no fundo do mar. Dá para imaginar a grandeza desse Deus? A multiplicação que ele é? Voltando a Gênesis capítulo 9, no versículo 1. Meu Deus, já tem 12 minutos que eu estou falando aqui. Dá vontade de falar. Deus abençoou Noé, porque eu falei para vocês que não ia passar mais de 12, 15, 20 minutos, porque senão fica cansativo. Mas olha aqui, Gênesis 9, 1. Deus abençoou Noé e seus filhos e determinou-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Deus não é um Deus miserento, de murriagem, mesquinho, munheca de samambaia, né, como diz o ditado. Deus é um Deus de multiplicação, tudo para Deus é muito. Nós cortamos uma laranja, e quantas sementes vêm dentro de uma laranja? Quantas sementes vêm dentro de um fruto, dentro de uma fruta? É muito mais do que isso. Então Deus deu poder ao homem de multiplicar. O homem, se resolver sair pecando e fazendo filhos loucamente, aí como muitas pessoas fazem, o homem tem poder de fazer quantos filhos num dia, né? Então multiplica isso vezes os dias, vezes os anos. Olha o poder de multiplicação que o Senhor deu ao ser humano. Gênesis 9:1 de novo, Deus abençoou Noé e seus filhos e determinou-lhes. Ele não sugeriu, ele determinou: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra. O nosso Deus é um Deus de multiplicação. Nosso Deus, ele multiplica a nossa sementeira. Nosso Deus, ele multiplica a nossa vida. Nosso Deus multiplica cada dia as nossas células, a nossa saúde. Ele renova todo dia o ar através das árvores. Nosso Deus, ele é um Deus de multiplicação. Um dia eu vou falar aqui sobre o tema dinheiro, porque dinheiro é somente um tema. Um dia eu vou falar aqui sobre o tema dízimo, oferta, cada um desses é um tema. Dízimo, oferta, dinheiro, prosperidade, voto
E tem mais um. Dízimo, oferta, dinheiro, prosperidade, riqueza e voto. São 6, cada um diferente do outro. Mas isso é assunto para outro vídeo. Tá bom? Estou preparando e está ficando muito bom. Então que Deus multiplique nessa noite a paz sobre nós, a saúde, a esperança em nossas vidas e tudo que é de bom que nós precisamos para cada dia ficarmos na presença do Senhor. Que Deus multiplique o cuidado dele. O cuidado dele, as misericórdias dele são infinitas, né, meu irmão? Então que Deus multiplique para conosco os nossos anos de vida. Imagina, se a gente vai viver 100, que vivamos 200 anos com saúde. Imagina se Deus soma isso, multiplica, né? Soma não, multiplica os nossos anos de vida para que nós possamos viver 100, 200, 300 anos. Olha lá, tudo é possível, hein? Os antigos viveram assim, né? 600, 700, 800 anos. Por que não nós? No futuro aí, eu creio nisso, eu acredito. Você não acredita, não? Cada dia estamos vivendo mais e mais. Em nome de Jesus, Ele vai me dar essa graça. Ele já me deu a graça de estar vivo hoje. Eu já agradeço por isso. Vamos cantar? Dê e Deus te devolverá. Muito grande medida, sacudida e transbordante. Dê e Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Dê em amor, dê em fé, dê feliz com um sorriso no rosto. Como o Senhor tem dado a você os talentos. Quando você der a Deus, Ele te abençoará. Dê e Deus te devolverá. Grande medida, sacudida e transbordante. Dê e Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Multiplique. O tema hoje é multiplicação. Multiplique os seus dons. Multiplique a oração. Multiplique a leitura da Bíblia. Multiplique a espiritualidade. Multiplique a pregação. Por isso que eu falo sempre, compartilhe esse vídeo, multiplique para as pessoas. Cada vez que você coloca um vídeo desse no seu feed, no seu story aí do WhatsApp, Instagram, das redes sociais, todas elas, TikTok, enfim, você está multiplicando a palavra de Deus. Então, multiplique a palavra de Deus, amém? Vamos orar, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, pela vida, pela multiplicação, Senhor, que possibilitou que nós estivéssemos aqui. O Senhor ordenou que nós multiplicasse lá no começo e hoje estamos aqui, Senhor. Muito obrigado por isso, por esse privilégio de viver. Muito obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias que duram para sempre, que foram conosco nos dias de hoje, estão sendo e serão conosco amanhã, porque o Senhor promete isso. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos, pela vida das minhas irmãs, todos que estão acompanhando, Senhor, esse devocional, que as pessoas possam ser abençoadas, Senhor, receber do Senhor o que o Senhor tem de multiplicação na vida deles. No nome poderoso do Senhor Jesus, eu te peço e te agradeço. Agradeço por tudo, Senhor. Abençoa cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo. Abençoa a noite de sono deles, uma noite em paz, um descanso. E que nós possamos passar essa semana, esse mês, o resto desse ano e todos os anos na Tua presença e multiplicando o que o Senhor nos ordenou para a glória do Teu nome. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus multiplique tudo de bom na nossa vida e na sua vida, viu? Um grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.